Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, fazendo tudo o que dizem ser o certo, trabalhando duro, seguindo regras, mas o cenário ao seu redor simplesmente não muda? Parece que, por mais que você se esforce, a linha de chegada nunca se aproxima. E, talvez o mais frustrante, você olha em volta e vê pessoas avançando, crescendo, prosperando, enquanto você se sente parado no mesmo lugar. Mas há uma razão para isso, e ela se resume em uma única palavra: fé. Só que não é a fé que você escutou a vida inteira, aquela que espera que as coisas mudem por si só, como se fosse uma esperança passiva, distante. Eu tô falando de uma fé viva, real, ativa. Uma fé que não espera o cenário mudar para acreditar. Ela acredita e, por acreditar, muda o cenário. Essa fé é o ponto de partida de toda transformação. Não é religião, não é otimismo vazio, é uma convicção interna, profunda, que muda a maneira como você enxerga o mundo, como toma decisões, como reage diante das dificuldades. É uma força espiritual que também atua no campo psicológico, e ela pode ser ativada, construída, alimentada. Esse tipo de fé não se baseia no que os olhos naturais veem, mas no que o espírito discerne. É como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando você instala essa certeza dentro de si, algo muda, e essa mudança não começa fora, ela começa dentro. Você passa a operar com uma tranquilidade que não faz sentido para quem olha de fora, porque a sua segurança não está no saldo da conta, mas na fonte invisível que te sustenta. Agora, pensa comigo. Como seria a sua vida se você acordasse todos os dias com essa fé firme, inabalável? Se em vez de carregar a insegurança de quem teme a escassez, você se movesse com a confiança de quem sabe que está sendo guiado pela mão certa? E se cada escolha sua fosse conduzida por essa certeza e não mais pela ansiedade? É isso que vamos construir juntos neste vídeo. Não vou te entregar um mapa pronto, vou te mostrar os tijolos, porque quem constrói um império não é quem recebe um castelo, mas quem aprende a erguer um alicerce firme. E esse alicerce começa com a decisão de alimentar sua mente com novos pensamentos, sua boca com novas palavras e sua vida com novos comportamentos. Mas talvez você esteja se perguntando: se essa fé é tão poderosa, por que a maioria das pessoas não vive a partir dela? Por que é tão difícil manter a confiança quando tudo ao nosso redor grita o contrário? A resposta é simples. Existe um inimigo silencioso que vive dentro da mente de cada pessoa. Um sabotador que atua há anos sem ser percebido. A Bíblia o chama de a velha natureza. A psicologia moderna chama de crítico interno. Eu gosto de chamá-lo de guardião da escassez. Esse guardião é uma construção mental feita de memórias, palavras, experiências. Ele é a soma das vozes que te disseram que dinheiro era perigoso, que prosperar era vaidade, que ser ambicioso era errado. Ele repete as frases dos seus pais, dos seus professores, de figuras de autoridade. Ele quer te manter no mesmo lugar, porque acredita que ali você está seguro. Mas o que ele chama de segurança, Deus chama de prisão. Enquanto esse guardião estiver no controle, você vai continuar se esforçando e sentindo que está na esteira. Muito movimento, pouca direção. A palavra diz em Romanos 12:2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. É aí que tudo começa. E para isso, o primeiro passo não é acreditar com força, é declarar guerra ao velho padrão. É começar a observar os pensamentos sabotadores sem se identificar com eles. Quando sua mente disser, isso não é para você, ou você não nasceu para ter muito, você vai responder com firmeza: isso não vem de mim, isso é um eco, e eu não vivo mais de ecos. Eu vivo da verdade. A verdade é que você foi criado para crescer, expandir, prosperar. E quando você começa a enxergar o sabotador como um alarme ultrapassado, você tira o poder dele. Ele deixa de ser sua identidade e passa a ser apenas uma memória. E é nesse espaço de consciência, nesse terreno limpo, que a fé verdadeira pode ser plantada.
Uma fé que não precisa de garantias para agir. Ela age porque sabe em quem confia. Agora que você parou de alimentar o medo, é hora de nutrir o seu espírito com algo muito mais poderoso, um desejo ardente. Não estou falando de um eu gostaria, estou falando de um eu vou. Uma decisão carregada de emoção, que te move, que te acorda com propósito e te impede de aceitar menos do que você foi chamado a viver. Como Provérbios 13:12 nos ensina, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. O desejo ardente é o motor da fé. Quando você transforma um sonho vago em uma decisão convicta, você ativa o seu espírito e programa a sua mente para a realização. E tudo começa com clareza. Se você deseja prosperar, seja específico. Quanto você deseja ganhar? Por que você quer isso? O que você vai fazer com esse recurso? Quando isso acontecerá? Pegue agora mesmo um papel ou seu celular e escreva isso. Sim, escreva. Porque ao colocar no papel, você tira do mundo das ideias e planta no mundo da intenção. E se você quer dar um passo além, desça até os comentários e escreva em voz profética: a minha fé está criando a minha nova realidade. Isso não é superstição, isso é posicionamento. É assumir a autoridade sobre a sua vida e declarar que não aceita mais viver em modo de sobrevivência. Esse é o início da construção. A semente foi plantada. Na próxima parte, vamos falar sobre como ativar o poder da mente subconsciente com base na palavra e como reprogramar definitivamente a sua identidade para viver uma realidade de prosperidade visível. Você escreveu, você declarou, você se posicionou. Mas agora eu preciso te alertar. O que você escreveu no papel ainda é apenas um esboço. Sem a emoção certa, ele continuará sendo só tinta sobre papel. A mente subconsciente, que é onde a verdadeira transformação acontece, não obedece ordens frias. Ela só se curva a uma linguagem: emoção com intenção. É por isso que tantos falham ao repetir afirmações sem sentir nada. É como gritar ordens para um exército sem que ninguém esteja ouvindo. Não basta declarar com a boca. É preciso imprimir com o coração. Napoleão Hill chamou esse processo de autossugestão emocional. E a neurociência comprova. Quando você une uma imagem mental com emoção intensa e repete isso com consistência, seu cérebro literalmente reprograma as conexões neurais. Isso tem um nome: neuroplasticidade. O que antes parecia difícil começa a parecer possível. O que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas tudo isso começa com um ritual simples e poderoso. 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, você vai se isolar, respirar fundo e ler sua declaração em voz alta. Mas não de qualquer forma. Ao falar, feche os olhos e sinta. Imagine como se tudo que você escreveu já estivesse acontecendo. Sinta a paz de ver suas contas pagas. Sinta o alívio de não viver mais contando centavos. Sinta a emoção de poder ajudar sua família. Sinta o orgulho de ver seu nome honrado, seu propósito cumprido, sua fé recompensada. Não se preocupe com como isso vai acontecer. Essa não é tarefa sua, é tarefa da sua mente em parceria com o Criador. Sua única responsabilidade é sentir. Sentir como se já fosse real. Porque para a mente subconsciente, o que você sente com intensidade se torna verdade. Você está, neste momento, construindo uma nova estrada neural. Uma estrada por onde só passam pensamentos de abundância, confiança, provisão, possibilidade. A fé que antes era abstrata, agora se torna prática. E quanto mais você repete esse processo, mais seu cérebro entende. Essa é a nova realidade. E aqui vem um ponto-chave que pode te libertar de vez. Você não precisa acreditar para começar. Você precisa começar para acreditar. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir, mas o mundo não funciona assim. A ação não é resultado da fé. A ação é a incubadora da fé.
Quando você começa a agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, seu cérebro entra em conflito. Ele pensa, se estamos agindo com coragem, então talvez a gente seja de fato corajoso. E então ele ajusta sua identidade à sua nova atitude. Isso é engenharia de identidade. Por isso, eu te desafio a fazer algo revolucionário. Viver por um único dia como a sua versão mais próspera. Não é sobre ostentação, é sobre postura, é sobre energia. É sobre se perguntar a cada decisão como o meu eu próspero agiria aqui. Ele procrastinaria ou agiria com prontidão? Ele reclamaria da situação ou buscaria a solução? Ele assistiria a qualquer conteúdo ou alimentaria a mente com sabedoria? Essa prática diária cria uma tensão cognitiva que força o cérebro a se adaptar. Ele não suporta viver em contradição. Então, se você continua agindo como alguém próspero, cedo ou tarde sua mente vai aceitar que é isso que você se tornou. E quando a mente aceita, a realidade obedece. Só que ainda existe um desafio pela frente. Um inimigo externo tão poderoso quanto o interno, o ambiente. Não adianta plantar uma semente fértil num solo contaminado. E muitos de nós estamos tentando florescer em ambientes tóxicos, de palavras, de notícias, de pessoas. O ambiente influencia suas crenças. E se as pessoas ao seu redor vivem dizendo que é impossível, que tá difícil, que ninguém prospera honestamente, cedo ou tarde sua mente começa a concordar. A Bíblia já nos alertava. Em Provérbios 13, 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você precisa proteger o seu ambiente como um jardineiro protege uma flor rara. Isso inclui o que você consome, o que você escuta, com quem você convive. Faça um detox informacional. Pare de seguir perfis que te colocam para baixo. Elimine músicas que glorificam a dor. Reduza a exposição a conversas que te drenam. E se você não pode evitar algumas dessas pessoas, seja você a influência dominante. Fale menos sobre o problema, mais sobre a solução. Menos sobre crise, mais sobre propósito. Menos sobre falta, mais sobre a fonte. Você não precisa abandonar ninguém, mas talvez precise limitar o acesso que alguns têm à sua mente. Essa é uma responsabilidade com o seu chamado. E por fim, chegamos à última barreira, aquela que por muito tempo se escondeu como virtude: a culpa de prosperar. Talvez, em algum lugar dentro de você, exista a crença de que enriquecer é egoísmo, que ser próspero é se afastar de Deus, que pessoas boas não se importam com dinheiro. Mas essas são distorções. A verdade é que o dinheiro apenas amplifica quem você já é. Em mãos erradas, ele destrói. Em mãos alinhadas com o bem, ele multiplica vidas. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para impactar. E para impactar em escala, você precisa de recursos. Por isso eu declaro com você agora: eu sou um canal de provisão. Eu administro com sabedoria tudo que recebo. O céu confia recursos em minhas mãos. Onde eu chego, a escassez se dissolve. Eu fui criado para prosperar. Se essa verdade ecoou em você, escreva nos comentários agora: a minha fé está moldando o meu futuro. A jornada continua. E na próxima parte, vamos falar sobre a força invisível que transforma a visão em matéria, ação deliberada e imediata. Prepare-se, porque sua próxima decisão pode ser o marco da sua nova história.